Oiê, ao vivo para mais uma live. Hoje a gente vai ter uma live sobre como levar uma vida leve. Um assunto tão difícil, né, gurias? Nossa live de quarta, deixa eu deixar fixo aqui o comentário. Então, a ideia dessas lives de quarta-feira é a gente falar um pouquinho do nosso projeto Bem Me Quero, que começa no dia 6 de outubro, meu e da Tamara, e a gente quer todo mundo lá, né, para uma jornada interior, uma jornada para si mesmo, dentro de si mesmo. Oi, Oi! estou com o teu filtro para te homenagear, Ai, que que poderia delícia! ser meu, poderia ser teu, né? A gente tá se trocando os filtros. Às vezes eu uso o dia inteiro o teu, depois eu pego o meu. Porque é nosso, né? Do Bem Me Quero. E de tanto que a gente fala essas coisas, né? As duas frases que nós duas falamos, isso que foi bacana, assim, né? Que a gente teve até dificuldade para poder. Oi, Jéssica. Teve até dificuldade para poder definir onde a gente vai deixar cada uma, né? Cada filtro. A gente está muito feliz que vocês estão usando. Hoje eu vi a Jéssica usando, já vi várias gurias. Muito bom. E a gente fica tudo linda. Bora lá. Eu nem tô conseguindo compartilhar todas que estão usando, fora as que não marcam, né? Que às vezes a gente nem vê, né, mano? Uhum. E a gente nem Oi, consegue ver Jéssica. quantas já Oi, usaram, Lu. né? Eu queria saber Aham. como é que tava o uso. Ai, mais uma quarta-feira, então, agora faltando oficialmente 14 dias. 14 dias. Estou muito ansiosa, estou muito. Sabe aquela ansiedade de frio na barriga, assim, para saber como vai ser, quem são as pessoas, né? Se o que a gente vai falar vai fazer sentido, olha a frase. Se o que a gente está propondo vai fazer realmente sentido na vida delas. E hoje o tema, não acho que não tem mais oportuno diante da mulherada que a gente atende, né, Tamara? Não tem mais oportuno. Tu sabe que eu fiz um. Assim, né? Porque a gente fica pensando, né, nesses temas, naquilo que a gente vai propor dentro do programa para reflexão. E hoje foi um dia que eu fiz uma volta, assim, para uma volta no passado, Uhum. para lembrar de uma coisa que é muito importante da gente dizer, né, Amanda, para todo mundo, né? Não é a vida que fica mais leve e para de nos desafiar. Somos nós que mudamos e ajustamos a maneira como a gente vai enxergar aquilo que se apresenta para que a gente administre. E aí eu voltei assim no tempo para pensar sobre os momentos da vida em que eu fui reforçando a escolha por uma vida leve. Porque isso é uma escolha que nós temos que fazer, né? E a primeira, a base dessa escolha é a gente se libertar da crença de que o peso, a dificuldade, o drama é que tem valor. Tem que ser difícil, tem que ser suado, tem que ser muito trabalhoso, porque senão a minha vida não tem valor. E do quanto a gente cria essas situações para se sentir produtiva, para se sentir importante, para se sentir boa profissional, boa mãe, porque educar os meus filhos dá trabalho, o meu trabalho me exige demais, o meu chefe é isso. Então, quando a gente pergunta assim, é possível trazer leveza para a vida? É possível, contanto que a gente se liberte dessa crença e escolha trazer a leveza. Porque não é a vida que muda,
não são os acontecimentos que mudam, não são os desafios que deixam de existir. Nós podemos escolher lidar com leveza com as coisas ou torná-las ainda pior do que como elas se apresentam. E aí, quando eu fiz esse exercício, né, Amanda, de pensar assim na minha vida, porque minha vida não foi leve. Eu não nasci leve. Isso foi uma escolha num determinado momento da vida. E mais, é uma escolha que a gente tem que fazer diariamente. Porque para entrar no looping da loucura, do estresse, do tudo é muito difícil, é um passo. Então, todo dia a gente tem que escolher trazer leveza para a forma como nós vamos olhar aquilo que nos acontece. E aí eu me lembrei de 3 divisores de água, que eu chamo, da minha vida, que foram 3 momentos em que, no meu entendimento, né, na minha crença, eu entendi o sinal de para. Tá pesado demais e tu precisa parar. Porque quando nós não nos damos conta disso, sozinhas, ou no consultório, ou com qualquer tipo de atendimento que seja terapêutico, a gente entra com facilidade no olho do furacão, e aí às vezes precisa acontecer uma coisa muito grave na vida para que a gente repense o como nós estamos lidando com aquilo que nos acontece, né? E aí eu me lembrei desses 3 episódios que eu chamo de divisores de água na vida, que foram 3 momentos em que eu reafirmei, ou que eu trouxe um pouco mais de consciência para dizer assim, para, Tamara, tu precisa parar. Tu precisa repensar as tuas prioridades, o que tu escolhe e que tipo de vida tu quer ter. Tu quer falar alguma coisa? Não. Ou eu posso compartilhar? Vai, tô adorando. Vai, segue o fluxo. Eu fiquei pensando só nisso que tu tá trazendo, assim. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, teve uma época no meu trabalho que eu tava muito desmotivada, assim, né? Quando eu trabalhava no CLT. Muito, muito, muito desmotivada. E aí eu ouvi de uma pessoa que eu não considerava minha amiga, sabe? Que eu sentia, porque no mundo corporativo tem muito disso, e não só no corporativo, nas escolas também tem, né? De um querer pegar o lugar do outro, né? De um querer furar o olho do outro. A gente tem essas coisas, né? E ela me disse uma coisa assim, ou tu sai, ou tu é saída. Ela quis dizer, né? Que é no sentido assim, quando a gente tá tão desmotivado em relação às coisas que a gente tá enfrentando, isso aparenta para o outro. A gente não consegue esconder muito tempo, né? E aparece nos teus atrasos, aparece na tua performance, aparece no teu desempenho, aparece na forma como tu fala com as pessoas, aparece na forma como tu lida com as situações. E aí ela me falou isso, né? Tipo, que era me incentivando a pedir uma demissão, né? Ou eu seria demitida, ela quis dizer, né? Só que o que eu enxerguei naquele momento? Não levei nenhuma, tipo assim, não, nem levei em consideração porque não era uma opção para mim naquele momento, não tinha sentido nenhum o que ela estava dizendo, porque eu entendia que tem momentos da vida a gente não vai estar motivada o tempo todo, a gente não vai estar feliz o tempo todo, vai ter momentos e ciclos que a gente vai estar mais pesada, né? Que a gente não vai estar bem sempre. E tá tudo bem, tá tudo certo. Mas aquela frase me marcou demais, assim, porque fez bastante sentido hoje. Naquela época não fez. Mas hoje faz bastante sentido, né? Porque a vida te traz as escolhas, as oportunidades, e é o momento que muitas vezes tu tem que tomar uma decisão para agir de acordo com a vida que tu quer levar. Que foi o tema de uma das nossas lives. Exatamente isso. Exatamente isso que eu identifico nesses 3 momentos da minha vida em que precisou acontecer uma coisa muito grave, muito séria, para que viesse um pouco mais de consciência sobre a vida que eu estava levando. Então, a primeira delas foi há 10 anos, quando tu vai te lembrar disso.
Eu já ia pedir A primeira delas... Não, é que deve ter tido muitas depois, muitas antes e muitas depois. Mas, assim, hoje, o que eu considero as 3 situações que foram divisores de águas, assim. A primeira delas foi há 10 anos, quando eu dei perda total num carro, num acidente, em que eu poderia ter matado o meu filho, porque o Matheus estava no banco de trás, na época com 3 anos de idade, na cadeirinha. Por uma coisa total estúpida, assim, aquele milésimo de segundo que eu não olhei a placa e o acidente foi com um ônibus, eu perdi o carro, né? Tipo, o carro não tinha conserto e tal, foi perda total. E poderia ter sido uma situação muito mais traumática do que foi para o Matheus, mas na época o que pegou não foi isso, foi o fato de que sim, eu poderia não só ter me matado, mas matado meu filho. E aquele foi um momento que eu olhei para o caos que era a minha vida. Na época eu era professora, quer dizer, eu sou professora até hoje. Na época eu trabalhava em sala de aula, com uma carga horária de 60 horas, a vida era uma loucura, uma correria. O lugar onde eu trabalhava não era perto de onde eu morava, e eu fazia deslocamentos insanos, correndo, para poder deslocar, para poder largar o Matheus, para poder voltar, para dar conta dos 3 turnos. E foi numa saída da escola, que eu estava buscando ele na creche, e foi uma coisa assim muito que na época eu recebi como sinal de Deus, assim, sabe, Amanda? Tipo, se tu não parar, eu tô te avisando que se tu não parar vai acontecer algo muito grave. E eu agradeci ter recebido aquele sinal, porque eu repensei muitas coisas na minha vida, mas não resolvi tudo que eu deveria resolver naquele momento. E 3 anos depois eu fui internada uma semana na PUC com uma crise de enxaqueca que não passava com nenhuma medicação, tu vai lembrar disso também, que foi uma das dores mais violentas que eu senti na vida e que, embora o neurologista com o qual eu fiz o tratamento e quem conseguiu me tirar da crise, me disse que era a primeira da minha vida e ela foi a única. Eu nunca mais tive aquela crise de enxaqueca, ela foi única. Eu precisei ficar uma semana no hospital com uma dor incapacitante, sem condições de fazer absolutamente nada, com um filho pequeno, porque ele ainda era pequeno nessa época, para poder repensar uma série de outras coisas e entender por que eu tinha precisado parar no hospital durante uma semana para respirar, para colocar os pensamentos em ordem e para dizer assim, eu preciso de um pouquinho de paz. E eu resolvi mais um pouquinho de coisas, mas eu ainda não tinha resolvido tudo que eu precisava resolver para a total leveza da vida. E a terceira situação que eu considero divisor de águas foi em 2016, então agora já mais recente, que foi quando o Matheus teve uma alergia na pele e que eu peregrinei em muitos dermatologistas e eu não conseguia curar aquilo. E eu tomei a decisão de pedir demissão de uma empresa que eu amava trabalhar, a Somos Educação. E eu era assessora pedagógica, na época eu já não estava mais em sala de aula, e nesse último acontecimento. E quando eu fui internada com enxaqueca, eu também não estava mais em sala de aula, eu já trabalhava com assessoria pedagógica. E em 3 dias depois do pedido de demissão, meu filho não tinha absolutamente mais nada no corpo. E quando eu entendi que a cura para o que ele estava manifestando no corpo dele era a minha presença, eu pedi demissão sem poder pedir. Não era um contexto em que eu poderia pedir, que eu estava organizada ou que eu tinha um plano B. Eu não tinha, eu simplesmente fiz uma loucura. Uma loucura no sentido de que, bom, eu me tornei uma desempregada, porque não teve acordo, a empresa não quis me demitir, me deram uma semana para ficar em casa cuidando dele, não foi suficiente. E aí eu pedi demissão em 3 dias, ele não tinha mais nada, e aí foi a grande virada que eu considero, assim, que foi esse último chacoalhão do tipo, olha pra tua vida e olha o que tu tá escolhendo. E depois disso, a vida mudou, transformou completamente, assim, não que não tenham tido desafios, é importante dizer isso, e coisas para administrar. Mas eu acho que foi o último episódio para eu olhar e dizer assim, quais são as prioridades na minha vida e o que na minha vida eu vou olhar como um desafio que eu tenho que administrar e o que é um problema real
Uhum. Porque esse é um exercício muito legal, né, Amanda? É tipo assim, nem tudo é um problema. O que é problema mesmo? Porque vida sem desafios para serem administrados não existe. A gente já falou isso várias vezes. Então, é ou qual é a área da minha vida que está requerendo atenção para que essa leveza venha? O que está requerendo da gente uma administração para que as coisas possam ser mais leves e para a gente ajustar essas lentes e olhar para isso. Esses episódios, eles trouxeram à tona problemas reais que eu tinha que resolver. Não era uma questão de administrar, de eu vou lidar com isso agora. Eu tinha que resolver. Então, fazer essa distinção do que é aquilo que a vida nos apresenta e que a gente tem que administrar e aquilo que realmente é um problema que precisa ser resolvido para que a leveza venha, eu diria que é o ponto inicial para a gente conseguir ter uma vida mais leve, mais no fluxo, sem entrar naquele olho do furacão, no piloto automático, porque todas essas situações foram situações em que para mim ficou muito evidente que eu estava no piloto automático. Eu tenho que pegar a estrada, eu tenho que sair às 4 horas da manhã, eu tenho que chegar 8 horas da manhã num lugar que fica 4 horas de Porto Alegre, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. E um piloto automático, só vai. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cumprir o horário. E aí, chega uma hora que ou tu não vê a placa de pare e quase te mata e mata o teu filho, ou tu vai ser internado com uma doença grave, que no meu caso não foi uma doença grave, mas foi algo que me incapacitou, porque a gente tem que parar. A gente tem que parar e olhar o que precisa ser resolvido. E hoje, né, Amanda, assim, só para complementar a história, eu fico tão feliz de trabalhar impedindo que as pessoas precisem chegar nesse ponto, sabe? Trabalhar ajudando as pessoas a organizar a sua vida. O bem me quero é isso, é poder olhar para nós, é poder olhar o que precisa ser resolvido, o que pode entrar no fluxo e ter mais leveza. E isso é uma forma de ressignificar o ponto que eu cheguei tantas vezes na vida, né? E ajudar o outro e de pensar, né? E de pensar quantas mulheres eu posso e eu ajudo todos os dias a não precisar chegar num ponto tão limítrofe, sabe? Da nossa saúde, do nosso bem-estar, para se dar conta de que às vezes as coisas são simples de resolver. Só que lá de dentro do olho do furacão sozinha a gente não consegue. Eu também, assim, passei por algumas situações que tu foi falando e eu fui me lembrando que eu acho que foram bem importantes, assim. Onde é como se fosse uma provocação divina para a gente repensar o que a gente está fazendo com a nossa vida, né? E em 2011 para 2012, né? Quando eu terminei a faculdade, eu cheguei a fazer 2, 3 estágios ao mesmo tempo. Né? Eu sempre tive essa ânsia de ser muito boa, sabe? Assim, essa coisa de que eu tinha que ser muito boa. E a minha crença real é assim, ó, para eu ser melhor eu tenho que estudar muito. Porque eu não sou uma pessoa que eu tenho facilidade para aprender. Eu sou aquela esforçada, sabe? Aquela que tem que ler, que tem que anotar, que tem... Então, isso sempre foi, assim, algo muito presente na minha vida. E quando eu concluí a faculdade, e eu fui em seguidinha, eu comecei como consultora de RH numa empresa, numa consultoria, depois eu fui para a Fiergues. E quando eu estava lá, eu comecei a trabalhar no centro, e os meus hábitos alimentares mudaram muito, né? Porque eu tinha carteira assinada. Pensa, eu me formei com 33 anos. Eu nunca tinha trabalhado com carteira assinada na vida, né? Então aquilo para mim era uma coisa assim, eu tinha ticket de refeição, Tamara. Que máximo! Sabe? Era uma coisa assim muito valiosa na minha vida, sabe? Então eu usava aquilo para comer em muitos lugares diferentes e comer só o que eu gosto, e o meu ritmo de vida diminuiu, né, de correria. Consequentemente, eu me mexi menos. E eu tinha na época, Mateus foi uma das primeiras festas que eu fiz, né, do Artes de Gabi. Te lembro assim, as personalizadas, que era para ajudar na minha renda, né? Porque a gente tinha comprado apartamento, a gente tinha comprado os móveis planejados e tal. E o Marcos botou muito assim para mim, eu compro apartamento, mas tudo de dentro é contigo. E eu tinha aquela pressão,
né, de que eu tinha que conseguir dinheiro. Como é que eu ia fazer isso ganhando R$ 400 como estagiária? Nunca, né? Aquilo não era possível. Daí eu criei o Artigab, deu muito certo. Só que, para eu conciliar o meu trabalho formal com o meu trabalho de empreender, eu tinha que virar noite trabalhando. Então eu virava assim, ó, muitas noites. Não era uma ou duas na semana, eram muitas, muitas, muitas. E muito energético, e a gente pedia pizza de madrugada, né, para poder comer, para poder continuar trabalhando e virando noite. E no outro dia eu ia trabalhar. E chegou um ponto que eu ia para o banheiro, eu tinha uma equipe de 16 pessoas, né, quando eu era coordenadora de estágio. E eu ia para o banheiro dormir. Eu encostava assim, ó, no vaso para dormir. E aquilo me marcou bastante, sabe? Pensando assim, tá, é isso que eu quero para mim. Mas por outro lado, eu pensava assim, não, eu tô na fase de plantar. Eu tô na fase de plantação. Depois eu vou colher. A minha cabeça era isso que eu pensava. Eu tô plantando, eu tô plantando, eu tô plantando. E com isso eu fui indo e eu engordei naquele período quase 20 quilos com essas mudanças de hábito. Que que eu não ia percebendo, porque eu não tinha tempo nem de me olhar. Mas a conta veio na minha saúde. Ok, aí chegou um dia que exatamente muito parecido contigo, só que graças a Deus, assim, eu passei no sinal vermelho ali na Brasil, na frente da Tumeleiro. Pensa, naquele lugar, na Tumeleiro ali com a Sertório, com a Brasil. Eu passei no sinal vermelho, com os carros vindo, e eu não vi. Porque tu vai, tu não consegue raciocinar, né? Quando tu tá muito cansado. E aí é o alto grau de cortisol, de estresse, né? Então aquilo para mim me marcou e eu pensei, eu vou ter que parar. Eu tenho que me organizar para parar. Não tá dando. E na minha cabeça é muito difícil. Eu não sou uma mulher multipotencial aí, que nem se fala. Eu não sou. Eu faço uma coisa de cada vez. E até hoje, assim, nas minhas coisas, assim, é difícil para mim me dividir em mais de uma coisa, né? Porque a minha crença, de novo, as crenças, né, gurias? A minha crença é que eu tenho que dar o meu máximo naquilo que eu vou fazer. Como é que eu vou dividir meu cérebro entre gestão de pessoas, que era o que eu fazia, né? Oi, Denise, entre gestão de pessoas e lembrancinhas personalizadas. O meu tempo livre, eu vou estudar RH ou eu vou ficar no Pinterest procurando referência, sabe? E eu fiquei brigando com isso durante muito tempo, muitos anos. Até que foi o meu segundo e o último marco, assim, né? Foi esse período de eu passar o sinal vermelho e foi um alerta, como se um sinal vermelho, assim, representasse para mim, opa, olha o que tu tá fazendo. E o segundo momento foi quando a Gabi foi fazer 15 anos, né? Que foi quando eu já tava, meu marco, assim, de fazer 40 anos. E a mulher, a gente tem isso, gurias, dos ciclos, né? A gente tem isso, assim, dos 30, dos 40, dos 50. A gente tem uma coisa psicológica, né? Que a gente acha que a gente tem que resolver a vida nesses períodos, assim, né? O que eu fiz nos meus últimos 30 anos? O que vai ser de mim nos 40? O que vai ser de... A gente tem isso, fato. E eu olhei para ela e olhava para o meu trabalho, que eu já estava infeliz. E eu lembro que tinha assim, eu preciso ir num vôlei. Acompanhar ela numa escolinha de vôlei. Eu não podia ir, porque eu estava trabalhando. E aquilo para mim me doeu tanto, tanto, tanto. Como é que eu não vou estar num momento importante para ela? Sabe? Como eu não vou estar? Como? Que trabalho é esse que a gente tem, nós todas, né? Que não nos permite esses momentos. Como é que tu vai explicar para tua gestão que tu tá indo acompanhar a tua filha numa seleção de vôlei, que é uma coisa, né? Que para a empresa pode não ser importante, mas para a gente é, né? E aquilo para mim eu fiquei assim, eu não quero mais isso para mim. Acabou. Ali acabou. Só que daí tu vai maturando, né? Tu vai amadurecendo a ideia, tu vai pensando em como fazer. E a gente tem que pensar, eu acho, olhando para isso tudo, de que forma que a gente vai lidar com essas adversidades da vida. Como eu escolho lidar a partir de agora. E aí, eu acho, assim, para mim é muito claro que tudo começa no nosso pensamento, né? De que forma? O que isso, como tu falaste no início, né? O que isso é um problema que eu vou ter que resolver? E eu te faço outra pergunta. O que eu estou pensando que de fato é real? Porque nossos pensamentos nem todos são fatos. São suposições, são coisas que a gente acha que vai dar certo, a gente acha que vai acontecer, a gente pensa nas coisas que a gente já fez, são representações, mas não necessariamente são fatos. E quando a gente começa a ter um pouco mais de clareza do que é
isso, as respostas ficam mais leves. Porque a gente trabalha com o que a gente tem, com o que a gente tem controle. Tem sentido pra ti? Tem sentido. Tem sentido para vocês? Tem A gente sentido, tem pergunta. sentido, gurias, que eu tô falando, né? Mas pra mim tem Olha, muito a sentido. gente precisa dizer que nos 2 workshops que nós fizemos só para mulheres, agora o Bem Me Quero é uma imersão. São 6 São encontros, 6 gurias, não são 2, encontros. são 6. E a quantidade de mulheres que refizeram escolhas, que mudaram as suas vidas Encerraram só ciclos. no workshop. Uhum. Encerraram ciclos, fizeram novas escolhas, planejaram as suas mudanças. Não foram poucas, foram muitas que fizeram isso. Agora, com 6 encontros, né, Amanda, é uma transformação. Se a pessoa estiver disposta, né, e nós queremos mulheres dispostas não a mudar obrigatoriamente, mas olhar para si, se cuidar e se identificar áreas da vida que estão precisando de mudança para trazer mais leveza, para trazer mais sentido para aquilo que está escolhendo. Essas são as mulheres que a gente quer com a gente, né, Amanda, nessa jornada. Jéssica, queremos tu, queremos a Milene, queremos todas, Denise, ó, já estão aparecendo aqui. Queremos vocês. A Jéssica diz, ó, fiz novas amizades e minha vida seguiu um rumo muito diferente. Esse é um depoimento muito importante, que todo mundo que participou pode colocar, né, Amanda? Porque isso ajuda as outras mulheres a entender. A Jéssica participou de um workshop de 3 horas. E ela está dizendo que fez novas escolhas, novas amizades e que a vida tomou um rumo diferente. Então, 6 semanas, gente, de encontros na escolha de sim, eu quero olhar para minha vida, sim, eu quero ter uma vida leve no fluxo. Lembrando, deixa eu só ler o... Ai, Vera, querida, que saudade de ti. Faz muito sentido, sim. Precisamos parar um pouco e colocar sentido em nossa vida. A Amanda conseguiu planejar a transição de carreira dela da CLT para o empreendedorismo. Eu vou contar isso, tá? Eu não, tá, gente? Eu, embora tenha pedido demissão para que o meu filho ficasse bem, eu voltei para a assessoria pedagógica com uma promessa de que seria um trabalho diferente do que eu exercia na empresa anterior, muito mais tranquilo, que eu não viajaria tanto. E 2 semanas depois, isso é um fato, tá? E 2 semanas depois que eu fui contratada, eu recebi um e-mail compartilhado com as gestões de que eu era a nova assessora pedagógica dos 3 estados do Rio Grande do Sul, sendo que, da região sul. Sendo que a empresa anterior eu fazia só o estado do Rio Grande do Sul e a vida já era uma loucura, o meu filho já tinha adoecido e eu já tinha pedido demissão por isso. E na contratação foi me dito que eu teria uma carteira super reduzida de clientes e eu fico sabendo por um e-mail já avisando várias pessoas da empresa que eu estava assumindo os 3 estados da região sul. Só esqueceram de te comunicar. Então não precisa... Só esqueceram de me dizer isso na hora da contratação, porque obviamente eu não teria aceitado a vaga se essa fosse a condição. Eu já tinha pedido demissão por conta das viagens e pela necessidade do meu filho. Só que eu fiquei 1 ano desempregada, então eu já não estava mais num lugar de poder escolher, não negar um trabalho ou dizer, não, só um pouquinho, não foi isso que vocês combinaram comigo. E quando eu questionei, foi me dito que seria temporário. Só que o temporário durou muito tempo, esse temporário, porque a gente sabe como que funciona. E eu não pedi demissão. Eu dei conta. E fui demitida. Então eu não tive o período de fazer o planejamento. Só que a diferença é que eu já tinha empresa desde 2012. Então, no paralelo, sem foco total, eu nunca deixei de trabalhar por conta. Só que daí, quando eu fui demitida, foi assim, agora vai ou vai. Não tem opção. E aquele foi o momento em que o Vini fez toda a diferença na minha vida.
porque ele disse, agora é a hora, tu não volta mais pro mercado, que era uma coisa que eu não queria, e que ele disse, nós vamos aguentar o período, que para empreender não é fácil, né, Amanda? Para trabalhar de forma autônoma não é uma coisa tão simples assim, né? Quem vê de fora pensa que é um mar de rosas, não é tudo tão fácil, tão lindo, tão perfeito, tão fluido. Existe uma série de desafios, inclusive porque a gente tem formações específicas, né? Eu sou professora de formação, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas hoje. Eu não sou administradora, eu não sou RH, eu não sou marketing. E a gente faz tudo, né? Não foi para isso que eu estudei, só que a empresa é minha e eu tenho que cuidar de tudo isso, e tudo foram habilidades que eu tive que desenvolver e que a gente tem que desenvolver diariamente para dar conta do nosso negócio, né? Para as coisas acontecerem. Então, fala tu um pouco aí. Não, esse meu... Eu dizer que a imersão vai ser uma transformação muito grande, né? Que são coisas pelas quais a gente passou. Eu só queria contar que eu não tive esse período de preparação, digamos assim, né? Até porque, em função dessa contratação que não se confirmou, e de tudo que eu dei conta, mesmo não tendo sido o acordado comigo no momento da contratação, que não foi só isso, foi uma série de outras coisas que não foram cumpridas no acordo da contratação, de fato não passava pela minha cabeça que eu poderia ser demitida. Porque eu conheço pouquíssimas pessoas, workaholic que nem eu, e que veste, o que vestiu, né? Porque hoje eu só visto Tamara Bittencourt, o Bem Me Quero, o Jornada da Disciplina Positiva, é só o que eu crio, o que tem a minha alma, o meu coração, e a minha leveza e o meu sentido. Porque naquele dia em que eu ouvi, tu não serve para essa função, eu tive certeza de que eu não servia mesmo, porque a partir daquele dia, nunca mais ninguém me ouviu dizer algo que não venha daqui de dentro. Agora eu só falo sobre o que eu acredito, eu só entrego para os outros o que eu tenho certeza que vai gerar transformação e que é tudo que eu desejei ter na vida de entrega de outras pessoas. Então, ninguém mais agora me diz que tu tem que falar isso mesmo que eu não concorde. Isso não acontece mais. E isso foi outro divisor de águas, que na época foi sofrido, foi doído, foi injusto por tudo que eu entreguei. Mas ali eu entendi que, foi livramento, trabalhando por mim, eu ganhei um presente que hoje eu não tenho palavras para descrever o presente que foi. Porque eu não sei quanto tempo ainda levaria para eu ter coragem de dizer, chega, isso não é para mim. E eu ganhei um baita de um presente, porque minha vida só melhorou. E hoje eu posso dizer, eu tenho uma vida leve e no fluxo. Não só pela questão profissional, mas pelo marido, pelos meus filhos, pela minha casa, por tudo que eu venho escolhendo, e eu tenho certeza que pode ter ainda mais leveza e mais fluxo daqui para frente. Porque isso é uma escolha todos os dias. Gurias, eu preciso dividir uma história com vocês, porque, Tamara, tu falando isso, eu me lembrei quando eu tava nesse meu período de desmotivação, assim, eu super desmotivada, eu saí de férias e a gente tinha um projeto dentro da empresa que eu trabalhava, e todas, tipo, nós éramos desenvolvimento de pessoas, 4, 5 pessoas, todas tinham a mesma formação em coaching para atender as pessoas que vinham, né, procurar em coaching de carreira. E aí, eu tinha voltado de férias e surgiu uma demanda e ninguém quis pegar. As outras 4 não quiseram pegar. E elas falaram assim, ó, não, tudo bem, a gente deixa pra Amanda que tá voltando descansada de férias. E sabe quando tu sente que a bomba passam pra ti, de sacanagem mesmo, assim, né? Não na maldade, lógico, mas tipo, não, a gente tá saindo de férias, é verão, né? Era janeiro. Deixa pra Amanda isso aí, né? Essa bomba. E eu peguei um caso de uma situação específica, assim, de coaching de carreira, em que o menino me disse assim, depois da, sei lá, terceira, quarta sessão, ele me disse assim, Amanda, eu tô saindo daqui transtornado. Aí eu disse assim, o que é transtornado pra ti? Aí ele falou, eu tô muito impactado com o que tu tá me provocando a pensar. Aquilo ali pra mim, eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, porque eu pensei, meu Deus, eu nasci pra isso.
É isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero impactar pessoas, eu quero transformar, eu quero provocar, eu quero que as pessoas fiquem atordoadas. Eu quero que as pessoas se sintam mexidas, provocadas a mudar, porque eu acredito muito no ser humano. Eu acredito muito no desenvolvimento de pessoas. Eu acredito muito que tu tem condições de ser quem tu quiser. A questão é, tu está disposto a olhar para isso? Tu vai te permitir olhar para isso? Porque a gente só é tocado se a gente se permitir. Porque quando a gente entra cheia de preconceitos, cheia de julgamentos, cheia dos cursos 1000 que a gente fez na nossa bagagem e a gente não se abre para o novo, a gente não aproveita as oportunidades e as coisas que acontecem, né? E aí, aquilo para mim foi uma coisa assim, ó, que pegou meu coração, porque eu lembro que eu voltei para minha mesa e uma dessas minhas colegas que tinham passado a bronca para mim, ela disse assim, o que foi? E eu disse, não, nada, fiz uma sessão super boa. Aí ela assim, Amanda, o teu olho tá brilhando. E o meu olho não brilhava fazia muito tempo. Ali eu entendi que existe uma outra forma de trabalhar que era muito diferente do que eu estava trabalhando. E não era pela instituição, não era pelo meu trabalho, pela execução da tarefa. Era como eu colocava aquilo de significado, de ser pesado. Porque não tinha mais sentido para mim. Eu não estava mais feliz. E aí, quando a gente não está muito feliz no que a gente faz, a gente coloca um peso no que está fazendo. E a gente não consegue ressignificar e pensar assim, tá, mas tem outra forma de fazer. E eu comecei a enxergar que eu amava o meu trabalho. Eu amava fazer o que eu fazia. E ali caiu muitas fichas, porque não é saindo dali e indo para outro lugar. É fazer isso do meu jeito. Com autonomia, com liberdade. A gente não está defendendo aqui o empreendedorismo, tá, gurias? Mas o que a gente está trazendo é que tem outras formas de fazer que às vezes a gente não consegue enxergar quando a gente está dentro de um furacão, né? E aí a gente precisa do outro para nos mostrar, né? E nos dizer, olha... E a ressignificação pode ser pela permanência. Isso. Eu atendo muitas professoras que chegam em mim dizendo, Tamara, eu quero largar o magistério. E, na verdade, não querem. Na verdade, estão insatisfeitas com a forma como estão exercendo a docência. E aí, quando descobrem, quando a gente desenvolve outras formas de se relacionar, de se comunicar com os alunos, de propor as aulas, novas metodologias, se apaixona de novo pela profissão. Então, esse ressignificar não significa obrigatoriamente ter que trocar, ter que sair, ter que empreender, ter que trabalhar de forma autônoma, até porque isso depende de perfil, né? Nem todo mundo... E tá alinhado a valores de cada um, né? Se o meu valor é segurança, eu não posso trabalhar como autônomo, eu tenho que trabalhar como funcionário público. Né? Se o meu valor é inovação, talvez isso já tenha mais significado para mim, tenha mais sentido para mim. Né? Então a gente tem que estar alinhado a valores. E são os valores que fazem a gente perpetuar num lugar ou a gente sair. Quando quebra um valor teu, é aquilo que tu falou quando é do coração. Né? Se pega um valor teu, de daqui a pouco tu tem que propor uma proposta que não é muito no que acredita, mas que faz parte do teu trabalho, tá quebrando um valor teu. Que é a honestidade com como isso tu encara como importante, né? Que é trabalhar com o que tu acredita. E aí as coisas... A Sheila botou, né? É isso. Temos que dizer o que nós temos que dizer. Acontece que quando tu tá trabalhando numa empresa, nem sempre, por exemplo, na minha demissão, uma das coisas que foi pontuada como negativa foi que eu atendia a necessidade dos clientes e não a necessidade da empresa. E isso é um valor para mim. Se o meu cliente, que no caso são escolas, né? Se o meu cliente está dizendo que a necessidade dele é X e eu posso atender a necessidade dele, mesmo estando numa empresa que não seja a Tamara, para mim, é inimaginável eu dizer, olha só, isso eu não posso fazer por ti. O que eu posso fazer por ti é só isso. Não, eu posso fazer por ti isso e mais tudo que a empresa quer. Então, no entendimento da empresa, não. Eu deveria entregar apenas o que era exclusivo da empresa e nada além disso. Então, também para mim ficou muito nítido que o que eu tinha para oferecer era a mais do que o que a empresa tinha para oferecer. Então, de fato, a empresa estava certa. Eu não servia para aquele cargo.
Porque eu consegui atender a dor dos meus clientes, como eu atendo até hoje. E a escola diz o que ela demanda e eu entrego a solução, porque a demanda, eu tô falando a escola, mas as pessoas, as mulheres que eu atendo, as pessoas que eu atendo, a demanda é X, eu vou entregar o que ela precisa para se desenvolver e para solucionar aquilo. Então, essa coisa de, não, é só isso aqui que eu faço, não vou fazer mais. E eu vou dizer, Amanda, para mim, assim, ó, a leveza vem junto com a liberdade, nesse caso, tá? Que não significa, gente, não estar trabalhando numa empresa. É liberdade no sentido de podermos ser a nossa melhor versão e a nossa máxima potência e colocar todas as nossas habilidades a serviço dos outros, a serviço da humanidade, a serviço do bem comum. E não importa no espaço que a gente está. A questão é se a gente consegue fazer isso ou não. É se a gente está se limitando ou se a gente está expandindo, né? E trazendo. Crescendo, se desenvolvendo. Trazendo um outro exemplo, assim, em relação a isso. Aconteceu essa semana comigo um caso no consultório de uma paciente me trazer que ela não estava tendo uma relação legal com a chefia dela e tal. E tem vários projetos que é ela que faz e que todo mundo elogia a forma como ela faz. E como ela tá meio louca da vida com essa gestão, a gestão perguntou assim, fulana, tu vai fazer o projeto tal? Aí ela, como quem disse, não vou fazer, né? Não vou fazer. Aí eu perguntei para ela assim, tu gosta de fazer esse projeto? Ela, eu amo fazer. Aí eu disse assim, isso é um valor para ti, tu fazer bem feito, tu fazer bem bonito. Tu faz para quem, né? Para os teus alunos ou tu faz para a tua gestão? E ela, eu faço pelos meus alunos. Eu disse, então faça. Não quebra o teu valor, né? E é isso. Vamos olhar isso com leveza, né? Quem é mais importante para ti? Quem é o teu cliente, de fato? É teu aluno. Faz para ele. Vai de acordo com o teu coração, que é fazer o melhor que tu pode, né? Que é ser a excelente profissional que tu é. E leva isso com leveza. Porque ela me disse assim, eu tenho que me proteger e tal. De coisas ruins, assim, né? De tal, não sei o que. Eu disse assim, a questão não é se proteger. A questão é tu ressignificar isso. Né? Não é te proteger, o que tu deixa que a pessoa te atinja. De que forma que tu vai deixar que isso te atinja? A proteção tem que vir de ti, não do outro. Não é te proteger do outro, é proteger, né, os teus valores, o que é importante para ti. Porque quando a gente está bem com os nossos valores, a gente tem clareza do que a gente quer para a vida da gente, quando a gente tem clareza da onde a gente quer chegar, tu fica inatingível, muitas vezes. Né? Tu só permite entrar o que tu quer que entre. Né? E o que tu quer que entre que dê valor. Tem comentários ali, né? É que é aquilo, né, Amanda? Que no Bem Me Quero, quem vier para essa jornada, para essa imersão com a gente, vai viver. Às vezes, o que é conscientemente ruim é inconscientemente bom. Porque de alguma forma a gente está se alimentando as nossas crenças. Então, por isso que a tomada de consciência, ela é uma grande virada de chave na vida, né? Porque é algo que eu tô ali alimentando e que não tá legal na minha vida, e eu já me dei conta que não é legal, mas eu não sei por que eu sigo alimentando. Então, identificar qual é o ganho que a gente tem com o que tá ruim, ou com aquilo que a gente está reproduzindo, que não tá gerando os resultados que a gente quer, faz a vida mudar muito, muito. Porque a leveza vem daí. E como, né, gurias? Vocês devem estar se perguntando, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ter consciência? A gente preparou tudo com muito carinho para vocês, gente. Né? A gente tem toda uma preparação, uma metodologia específica para provocar vocês a pensarem sobre isso. Né? Então, cada encontro do nosso programa é uma abordagem, um assunto diferente, que eles vão se casando e se costurando, né, para que no final vocês tenham as respostas que vocês precisam para ter a vida que vocês querem viver. Né? Então, assim, não são coisas soltas da nossa cabeça. Elas são costuradas. Né? E entre uma semana e outra,
vocês têm tarefas, né? Tarefas, óbvio, comportamentais, de se olharem, de pensarem em algumas ações que podem fazer diferença entre uma semana e outra, em busca do que vocês querem. Né, para vocês terem uma ideia, uma das coisas, dos exercícios que a gente vai fazer é sobre valores, né, Tamara? Que a gente já colocou lá na nossa metodologia. Porque a gente considera que valor é fundamental para tu ter clareza das coisas que tu quer na tua vida. Né? Então, é aquilo que eu falei, né? Poxa, se segurança é importante para mim, eu preciso de estabilidade, eu preciso saber quando vai ganhar, quanto eu vou ganhar. Isso na minha casa é muito importante. Como é que eu vou empreender sem me preparar antes, né? Sem poder fazer essa transição, né? Como eu vou fazer isso? Eu tenho que identificar o que são valores, porque senão vai ser muito sofrido e tu corre um grande risco de te arrepender depois. Agora, se tu tem uma parceria, né, na tua casa, que como a Tamara teve, de dizer, não, vamos aguentar as pontas, a gente tá junto, né? Tamo junto, tô junto contigo nessa, e a gente vai segurar no início, porque a gente sabe que no início vai ser difícil. Eu tenho isso, eu não tenho isso. Qual é a minha rede de apoio nesse momento? O que depende de mim? O que depende? Então, assim, tudo foi formatado, pensado e planejado para que vocês tenham exercícios práticos. É um programa, gente, vivencial. Isso é muito importante a gente falar. Não é aulinha, não é palestrinha, não é workshop, assim, né? A gente está pensando num programa como um todo. E ele é vivencial. E quando a gente fala de consciência, a gente só traz para consciência, né, aquilo que a gente expõe, ou que a gente escreve, ou que a gente se dá conta, né? Então, é muito mais difícil tu ficar nessa tua busca de sofrimento sozinha do que tu ser provocada a pensar, estimulada. E eu acho que mais do que isso, né, Tamara? Que tu tenha a nossa mão, assim, porque a gente vai estar junta segurando a tua mão até o final do programa, né? Para que tu não te sinta sozinha nessa tua viagem dentro de ti, a gente poderia falar assim, né? Que é uma viagem que a gente fala, uma caminhada, uma travessia. É uma Uma trilha, é trilha. uma travessia, é uma caminhada amparada, né, Amanda? Amparada por teoria, por tudo que a gente já estudou, por toda a nossa formação, por tudo que a gente já viveu, né? Porque isso aparece também. A Sheila disse: a gente tem que acreditar que pode realizar um sonho. Durante o programa, a gente não vai falar de sonho, a gente vai falar de metas, a gente vai ajudar vocês a colocar no papel o que é preciso fazer. Isso é o que nós fazemos em atendimentos individuais, né, Amanda? Que é ajudar a planejar aquilo que a gente quer para a nossa vida. A Michelle escreveu que ela está fora da sala de aula, trabalhando com informática dentro da escola e que está amando. Isso também é uma ressignificação, porque assim, se eu não estou bem naquilo que eu estou fazendo, nem sempre, gente, é uma mudança assim, uau, né? Eu gosto de pensar na questão do casamento, por exemplo. Quando eu identifiquei que o meu casamento era um problema e que eu só poderia resolver esse problema me separando, depois de muitas tentativas, mas assim, nem sempre a separação é a solução. Existem N alternativas que passam pela questão da comunicação, que passam pela questão do alinhamento de valores, que passa pela questão de sair do ciclo da agressão, da culpa, da acusação. Então, assim, nem tudo é preciso trocar de emprego. É que outro espaço eu posso ocupar nesse lugar, que outra função eu posso exercer, que outro sentido eu posso dar para o que eu faço. Então, assim, são muitas possibilidades. Só que isso é de cada uma. Não existe uma receita. Não é uma fórmula. E por isso eu acho que a Amanda bate muito na tecla da vivência, né? Porque nós vamos experimentar exercícios, vocês vão vivenciar para que cada uma possa pensar sobre si, sobre os seus objetivos, sobre as suas áreas da vida que estão pedindo atenção e que podem estar impedindo a leveza total. Então, isso não é padrão, pode ser no relacionamento, pode ser no relacionamento com os filhos, pode ser numa questão profissional, pode ser todas as áreas da vida, né? E gurias, assim, ó, são vagas bem limitadas, porque realmente o projeto, né, a forma como a gente quer fazer,
a gente quer ouvir, a gente quer escutar, a gente quer compartilhar. Então não tem como ser grupão, né? É um grupo bem pequeno, bem enxuto, para a gente poder ter realmente essa vinculação com vocês como a gente quer. Eu queria só trazer uma outra questão sobre leveza, né? E eu fico pensando assim, eu trabalho com emagrecimento, né? Vocês sabem, com estilo de vida, com mudança de hábitos. E eu fico pensando, as mulheres que eu atendo, elas são muito rígidas com elas, né? Elas têm muito assim a rigidez do certo, errado, bonito, feio, né? É isso ou aquilo. E elas não conseguem ver aquelas nuances todas. E isso acaba interferindo na sua forma de vivenciar muitas coisas, mas muitas coisas, né? De vivenciar a educação com seus filhos, de vivenciar a sua organização na casa, que acha que tem que ser muito perfeito para poder fazer tudo, né? Da maneira como elas criam as suas expectativas. E aí o processo de emagrecimento, ou de mudança, como eu chamo, também na cabeça delas tem que ser muito rápido. Né? Então, é algo que a gente vai trabalhando aos poucos. E quando a gente fala de leveza, o que me vem, assim, é ir quebrando aos poucos essa rigidez, sabe? É a gente poder achar outras formas de olhar para as coisas, outras formas de ressignificar a vida que a gente está levando. Né? Será que não tem outra forma de eu fazer esse trabalho que talvez eu não sei, não goste tanto, mas que eu preciso dele, né? Sem ser sofrido, sem ser doloroso? Que outras formas que eu posso Sem fazer? ser reclamando. E que outras formas que eu posso fazer até eu me organizar, se esse é meu desejo, para poder sair, por exemplo. E aí a gente consegue mudar um pouquinho, eu acho, o mindset, assim, em relação a isso. Mas é um exercício, eu acho importante a gente falar, assim, que não é fácil e que parte da premissa de tu também ter gentileza contigo. Eu e a Tamara, a gente trocou, né, ontem um podcast muito legal sobre autoestima, né, Tamara? E uma das coisas que me chamou a atenção, assim, foi a autoestima, né? Da gente olhar para si, né? Não é somente da autoestima nada, da autoempatia. Tô viajando. Da autoempatia, né? Da gente olhar para si, não somente porque a gente tem tanta empatia com os outros, a gente gosta tanto dos outros, a gente faz tudo pelos outros, mas o que tu tem de empatia por ti, pela tua pessoa, pela tua história, pela tua vivência, pelos teus erros, pelos teus acertos. O quanto isso é mais difícil, né? Me chamou muito a atenção. Eu normalmente digo assim nos atendimentos, né? Tá, não é tu, é uma amiga tua que tá te contando essa história que tu acabou de me contar. O que que tu diria para ela? Porque, via de regra, o que a gente diz para outra pessoa, quando ela compartilha as suas fragilidades, os seus erros, né? Na lógica que eu trabalho não existe certo e errado, mas o que acha que errou, o que não fez tão bem, a gente tem aquilo que a gente diz para consolar, para colocar para cima, para incentivar, para dizer, nossa, isso nem é tão grave e tal, mas quando é com a gente, o chicote pega e parece 10 vezes pior, né? E aí esse exercício da gente brincar que a gente é a nossa amiga, que está nos contando aquela história, ele é muito bom, né? Para exercitar a autoempatia. Para a gente fazer isso com a gente mesma. Muito bom. Então, o que tu diria para ti para uma amiga tua nessa situação que está assim, enfrentando esse teu desafio? Eu falo assim, imagina a pessoa que tu mais ama no mundo. Aí falam, né? Ai, meu filho, né? Minha mãe. E se a tua mãe te dissesse isso? O que tu falaria para ela? Ah, eu daria um abraço nela, eu ficaria muito, né? Eu diria, eu sinto muito, vai dar muito certo. Daí eu digo assim, e se tu te amasse em primeiro lugar? Né? E se tu deixasse o chicote de lado e também tivesse esse auto-amor, né? Só que, gurias, assim, né? A gente tá falando aqui, a gente entende, né? Que pode soar muito, assim, racional, é muito simples. Muito simplista, né? Poxa, não, isso eu sei. Isso é fácil. Só que na prática, né? A gente não faz, a gente não exerce. É a mesma coisa com a comida. Eu sei que eu não posso comer. Mas o que tu faz? Tu vai lá e acaba escolhendo aquilo que tu não poderia. Porque não é racional. É pela emoção, né? Pelo teu sistema límbico lá nas emoções. Então, quando a gente fala de um programa, de um treinamento, é para a gente se exercitar e vivenciar. Porque a gente só aprende vivenciando. É ou não é, prof? Com certeza. Com certeza. Então é isso. Já está mais do que confirmado que
A aprendizagem significativa não acontece a gente só ouvindo a teoria. Acontece por aquilo que passa pela emoção, por aquilo que passa pelo nosso corpo, por aquilo que faz sentido. E por isso é uma escolha, né, Amanda, estar conosco nessa jornada. Como a gente falou, eu escolho durante 6 semanas dedicar pelo menos 1 ou 2 horas, algumas horas naquela semana para cuidar de mim, para olhar para mim, para pensar sobre as minhas coisas. Sair do looping. Isso que tu falaste por último, Amanda, conecta por onde a gente começou. No piloto automático, nós não vivemos em conexão com o tempo presente. E o fluxo e a leveza tem a ver com estarmos 100% conscientes e presentes naquilo que estamos nos propondo a fazer. No momento em que estamos fazendo. Então, a hora de cozinhar, que seja a hora de cozinhar e que isso tenha sentido e que tenha prazer. A hora de brincar com os filhos, que seja com sentido, com prazer. A hora de trabalhar, mesma coisa. A hora de namorar, mesma coisa. A hora de... Assim, no piloto automático, passar no sinal vermelho, como tu disseste, e as situações que eu contei da minha vida, não é conexão com o tempo presente. É a cabeça em outro lugar. Preocupado com o que vai acontecer depois, ou remoendo coisas que já aconteceram. E fora dessa conexão, a leveza é impossível. É difícil, é muito difícil. Então tá, gurias, as inscrições estão abertas nos nossos perfis. Façam logo. O link que vocês vão ver ali é pelo Simpla. Quem não quiser pagar a taxa do Simpla e quiser fazer um Pix para nós, é tranquilo também. Não tem problema nenhum, né? Que o Simpla tem uma taxinha de 10%, mas tu pode parcelar em 12 vezes. Então, acaba que tem que ver qual é a melhor opção. O valor é 347, é isso, né, Tamara? Acho que é, né? É isso, sim. Acho que é. 347. Então, assim, não chega... É muito pequeno, assim, né? O valor, acho que é R$60 o encontro que bate, né? Alguma coisa assim. Então... menos do que nós cobramos o encontro individual. Muito menos. Então, porque justamente a gente quer fazer, a gente tentou, assim, o máximo diminuir, o máximo de valor para que vocês venham conosco. Mais alguma coisa? Tá lindo, vai ser muito transformador. Não achou o link para se inscrever, não sabe onde ir, é só mandar um direct, manda um WhatsApp, a gente orienta vocês. Nós estamos a 14 dias do início, então eu vou dizer de novo, né, Amanda, que eu digo em todas as lives, eu tô louca para anunciar que não tem mais vaga. Eu também estou esperando. Um beijo, até quarta que vem. Beijo, até quarta. Tchau.